Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à estreia do curso de acentuação aqui no canal. Aula de número 1. Como é uma primeira aula, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Vou explicar com detalhes o que é a acentuação. Bom, para isso eu vou pedir para que vocês se apeguem ao significado do verbo acentuar. Se vocês forem pesquisar no Google, no dicionário, vocês vão ver que tem uma significação lá que diz o seguinte: acentuar significa aumentar, enfatizar. E é exatamente isso que o acento faz em uma palavra, pessoal. Toda palavra da língua portuguesa, ela tem uma sílaba que é mais forte, que é mais tônica. Na verdade, tem a sílaba tônica, pré-tônica, pós-tônica, subtônica, mas a nós interessa a sílaba tônica, aquela sílaba que é mais forte dentro de uma palavra. Sílaba, você já sabe o que é do nosso curso anterior, né? E agora vocês vão aprender que existe, dentre as sílabas de uma palavra, aquela sílaba que é mais forte, tá? E a palavra, pessoal, não precisa necessariamente ter acento para ter sílaba tônica. Ela pode não ter acento e ter a sílaba tônica. Muitos alunos não sabem disso. Então vocês vão saber, isso é importante de vocês entenderem. Eu tenho ali no quadro palavras cujas sílabas tônicas estão em vermelho, tá? E elas não têm acento. Como é que eu sei a sílaba tônica de uma palavra? Pronunciando e percebendo, né, qual é a mais forte. Neste caso aqui, eu tenho camelo, né? O camelo é o animal do deserto. Doido, que é o indivíduo que não está bem das suas faculdades mentais, o vulgo louco. Seria é verbo ser, né? Ele seria. Carne é o alimento, né? E sabia é o verbo saber, ele sabia, né? Eu sabia, tá? Então eu tenho palavras aqui cujas sílabas tônicas estão marcadas em vermelho. A gente chama isso, pessoal, de tonicidade natural. Tá? Toda palavra da língua portuguesa terá uma sílaba tônica, tá? Independentemente de ter acento ou não. Tá? Muitas pessoas acham que a sílaba tônica só existe quando tem acento. Não, não tem acento, mesmo assim, ainda assim, ela terá uma sílaba tônica, que é o que vocês estão vendo no quadro. Agora, se eu quiser deslocar essa sílaba tônica para um outro lugar, se eu deslocar essa sílaba tônica, eu posso deslocar para cá ou para lá. E neste caso, pessoal, eu terei que fazer a tonicidade modificada. Sim, é para isso que na maioria das vezes serve o acento, tá? Eu vou deslocar para cá. E aí eu terei a palavra camelô, que agora, camelô, né, já é o quê? É o profissional que vende, é o vendedor ambulante, né, que vende coisas na rua, tá? Eu posso, naquela mesma sílaba, colocar a tonicidade no i, e aí eu terei doído, né? Que é o verbo doer. Né? O ferimento tinha doído muito. Né? Eu posso deslocar ali, da sílaba ri, que é a sílaba tônica, de seria, do verbo ser, eu posso colocá-la lá no início, e aí eu terei séria, que daí já é, né, a pessoa do sexo feminino séria, tá? É o adjetivo, né? E carne, eu posso deslocar para cá e eu terei carnê, né? O carnê, o bloco, o talão, o carnezinho gostoso. Desculpe. Sabia, né? Eu tenho ali, o verbo saber, a sílaba tônica está ali no bi, eu posso colocar, colocar para lá e para cá. E eu terei duas palavras novas, aí já tem 3 palavras. Sabia, verbo saber, sábia, né, a pessoa do sexo feminino que sabe muito, e sabiá é o pássaro, tá, gente? Então, eu quero que vocês apreciem bem esse quadro e percebam que existe em cada palavra da língua portuguesa a tonicidade natural da palavra. E tem a tonicidade modificada. Eu pego, modifico, né? E quando eu modifico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acentuar, eu tenho que enfatizar, tenho que dizer, mudou para cá, agora tá aqui. Essa é a tônica, né? Aqui estava a tônica. Quando eu coloco o acento, eu estou dizendo a tônica está aqui agora, meu amigo. Me pronuncia camelô, não me pronuncia mais camelo. A mesma coisa vai acontecer com carnê.
Ó, aqui é carne, agora me pronuncia carne, não mais carne, é outra palavra, tá? Então o acento, ele serve muito para isso, tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas acham que a palavra, quando não tem acento, ela não tem sílaba tônica. Isso não existe, tá? Gravem ali, ó, toda palavra com mais de uma sílaba, obrigatoriamente, né, terá uma sílaba tônica, tá? Tenha ela acento ou não. Importante vocês entenderem essa questão aqui de mais de uma sílaba, porque quando ela tem uma sílaba só, com os vocábulos monossilábicos, ó, mas e mans. Mas é o feminino plural de má, né? Ele é mau, ela é má, eles são maus, elas são más, maldosas, tá? O adjetivo. E aqui, mans, eu já tenho a conjunção. Aqui é tônico e aqui é átono, tá? Mesmo quando tem uma palavra monossilábica, tem uma sílaba só, tá? Ela pode ser tônica e pode ser átona, tá? Então, esse quadro também é um quadro para que vocês apreciem. Pois bem, pessoal, os tipos de acento que nós temos na língua portuguesa para acentuar, para enfatizar a sílaba tônica, para dizer essa é a tônica, não é mais aquela, né? São esses dois aqui, o agudo, tá? Que é aquele acentinho virado para lá, né, para cima, tá? Conforme vocês estão vendo, que marca o timbre aberto, né? Ó, vatapá, café, cipó, não tem, né, muito o que explicar aqui, aberto, porque é aberto mesmo, vatapá, você abre bem a boca, né? Café, cipó, né? E tá ali, ó, marcado nas vogais, né? A, E, O, bem com o timbre aberto mesmo. Para isso eu utilizo o acento agudo, porque tem o acento circunflexo, que é o chapéuzinho, né, do vovô. Aqui é o grampinho da vovó, aqui é o chapéuzinho do vovô, como me ensinaram quando eu era pequeno. E o circunflexo, ele marca o timbre fechado, pessoal, da palavra, tá? Olha o exemplo, lâmpada, você, robô, e a mesma coisa. Fechado porque realmente é quase que mais fechado. Não que eu pronuncie com a boca fechada, porque não tem como pronunciar com a boca fechada. Mas não é tão aberto. Ó, lâmpada, você, robô. Pronunciando vocês percebem a diferença entre timbre aberto e timbre fechado. Agudo e circunflexo. É importante vocês saberem. E tem esse acento aqui, né? Que já entra nas notações lexicais aí, nos símbolos que a gente utiliza para escrever, tá? Ele não marca tonicidade, o acento grave, que é o acento de crase, que ele marca a crase, na verdade, quando acontece o fenômeno da crase, tá? Mas é importante vocês saberem a diferença, tá? Outro dia eu estava num bar, uma moça formada em publicidade, me perguntou, tem aquele acento assim, né? Eu falei que era professor de português. Aí, sim, esse acento eu sei usar. E aquele assim, né? Que era crase, né? Daí, esse eu não sei usar, como é que usa? Daí eu não ia explicar para ela ali, né? Já formada, fez ensino médio, fez ensino fundamental, numa conversa de bar, o que era crase? É assunto para 6 meses em sala de aula, né? Então não tem como. Mas, enfim, a gente vai ver mais adiante, bem mais adiante, a crase, lá na sintaxe, tá? Porque ele é a junção da preposição com o artigo e resulta na crase, no fenômeno da crase. É o acento grave, que é o acento virado para o outro lado, tá? E tem o til, que não é acento, tá, pessoal? Ele só indica, é um diacrítico, ele só indica a nasalização das palavras, ó. Bênção, são, sótão, órfão. Por que eu coloquei essas palavras? Vocês vão perceber que aqui tem um B, que tem um acento circunflexo. Aqui tem um acento agudo e aqui tem um acento agudo. E ali tem os tils. Essa palavra tem 2 acentos? As 3 palavras têm 2 acentos? Não. Nenhuma palavra vai ter 2 acentos. Sabe por quê? Porque a palavra tem uma sílaba tônica só. Então o acento vai marcar uma sílaba só. Tá? Então não tem 2 acentos aqui. Tá? Eu tenho o acento aqui, 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 né? E depois eu tenho o til que marca a nasalização. Muitas pessoas me perguntam, professor, essas palavras têm 2 acentos? Não, não tem. E aqui nós temos o acento diferencial, que não marca a tonicidade também, tá? Ele só diferencia, tá? Pode e pôde, tá? O acento diferencial ele vai servir só para isso, que a gente vai estudar mais adiante, para diferenciar uma palavra da outra. Ele pode agora, ele pôde ontem. Quando tem aquele circunflexo ali, que é o timbre fechado, né? Quando eu digo pôde, eu estou dizendo que foi ontem. Quando eu digo pode, eu estou dizendo que foi hoje,
tá? Então ele está aqui só para diferenciar o tempo verbal, para diferenciar uma palavra da outra. É para isso que serve o acento diferencial, tá? Então gravem uma coisa. Os que marcam tonicidade são o agudo e o circunflexo, mas existem outros acentos e vocês precisam conhecê-los. Sílaba tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente vai começar a falar agora nos palavrões, tá? Aqueles palavrões que muitas pessoas me dizem que tem dificuldade, mas não é para ter, tá? Pessoal, a sílaba tônica de uma palavra, eu já expliquei que toda palavra tem uma sílaba tônica, né? Qualquer palavra da língua portuguesa ela terá uma sílaba tônica. Pois bem, eu vou explicar agora para vocês que essa sílaba tônica estará sempre em uma das 3 últimas sílabas de uma palavra, independentemente do tamanho dessa palavra. Inconstitucionalissimamente. Onde é que está a tônica? Numa das 3 últimas, tá? Institucionalizado. Onde é que está a tônica? Numa das 3 últimas. Nesse caso aqui é usar. Tá? Mas, independentemente do tamanho de uma palavra, né, a sílaba tônica se encontrará sempre numa das 3 últimas. E é daí que vem essa classificação. Olha ali, ó, balé, tonicidade na última sílaba. Tá? Táxi e possível. A tonicidade está na penúltima sílaba. Né? Última, penúltima e antepenúltima. Táxi, penúltima, possível, penúltima. Tem 3 sílabas, mas está ali, na penúltima. Tá? E também cômodo e dinâmico. A tonicidade está na antepenúltima, ó. Cômodo, dinâmico, última, penúltima, antepenúltima. Mesma coisa ali, tá? E aí, claro, vai ter uma classificação. É daqui que vem, pessoal. É da tonicidade e da posição, né, da sílaba tônica que vem essa classificação aí de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Porque quando a tonicidade recair na última sílaba, eu terei aí uma palavra oxítona, tá? Quando a tonicidade recai na penúltima sílaba, eu terei palavras paroxítonas. Desculpe, na penúltima. Foi isso que eu falei, né? Na penúltima sílaba. Eu terei palavras paroxítonas. E quando a tonicidade recai na antepenúltima, que é o exemplo daqui, eu terei palavras proparoxítonas, pessoal. E muito importante mesmo, vocês entenderem que essa contagem, tá, de última, penúltima e antepenúltima, ela se dá daqui para cá. Por quê? Porque eu falei que a tonicidade está lá numa das 3 últimas, né? E às vezes é comum o aluno entender que é última, penúltima e antepenúltima, né? Não, pessoal, é última, penúltima e antepenúltima, porque a gente conta de trás para frente conforme vocês falaram, tá? E é bom explicar isso, ó, é nessa posição aqui, tem a palavra, aí eu terei a primeira, tá aqui. Ó, primeira oxítona, tá lá, né? Primeira, tonicidade na última sílaba. Eu terei a segunda, tá aqui, ó, paroxítona, tonicidade na penúltima sílaba. E terei a terceira, tá? Que é a proparoxítona, tonicidade na antepenúltima sílaba. Conta-se de trás para frente, como os alunos falam. Isso é importante dizer, porque tem alunos que têm dificuldade nisso aqui, tá, pessoal? Apreciem bem esse quadro, que é importante, e eu não me acho prolixo ou cansativo em estar explicando isso, sabe por quê? Porque tem alunos que realmente não entendem, têm dificuldade. Eles acham que é a primeira, segunda e terceira. Se você vai aprender assim, achando que as 3 últimas é a primeira, segunda e terceira, né? Então, aí aprenda, né? Mas eu prefiro que seja do jeito que eu estou explicando aqui, né? Que eu acho que é mais fácil para o aluno entender. Eu explico sempre, porque eu tive uma experiência quando eu comecei a dar aula nos colégios estaduais, e aí eu me lembro que eu falava sempre, o artigo sempre vem na frente do substantivo, né? E aí um aluno me perguntou uma vez: ô professor, onde é que é a frente, né, da palavra? A frente da palavra é aqui ou aqui? E ele estava certo. Onde é que é a frente da palavra? É aqui ou é aqui, né? Claro, o artigo fica na frente do substantivo, a frente para mim é aqui. Aí, claro, e ele estava certo. Onde é que vocês acham que é a frente da palavra? Aqui, para o aluno era aqui, né? Então eu achei bem interessante, pessoal, né? Ou o pronome vem na frente da palavra, onde é que é a frente? É aqui ou aqui, tá? E aí eu comecei a falar em antes e depois, antes da palavra ou depois da palavra, que é a maneira mais adequada. Mas acontece, a gente aprende muito com os alunos também. E aqui tem aluno, né, que já chegou a me dizer que estava lá primeira, segunda, terceira, chacaroxítona, paroxítona e proparoxítona. Não,
É de trás para frente, naquela sequência que vocês estão vendo ali, tá? Por isso que eu coloquei bem colorido, para que vocês não tenham problemas em relação a isso. Claro que tem os vocábulos monossilábicos, que são tônicos e átonos, né? Que daí não cairão nisso aqui. Terá sempre numa das três últimas. Não tem, só tem uma, ou ele será tônico ou ele será átono. Isso aí é óbvio, tá, pessoal? Então, qualquer palavra da língua portuguesa, com exceção das palavras monossilábicas, terão uma sílaba tônica e elas terão, essa sílaba tônica, né, estará numa das três últimas sílabas. Apreciem o quadro, que vai ser importante para o estudo de vocês. E olha que interessante isso aqui, pessoal, sílaba tônica, né, da palavra, que tem a ver com oxítona, paroxítona e proparoxítona. Das palavras da língua portuguesa, é uma curiosidade que vai fazer bem para o estudo de vocês de acentuação. 85% são paroxítonas, 10% são oxítonas e 5% são proparoxítonas. Isso se reflete aqui, né? Se reflete também no livro que vocês vão ler. Vão abrir naquela página, vocês vão ver que 85% das palavras da língua portuguesa são, daquelas palavras que tem ali, são paroxítonas, né? 10% são oxítonas e 5% são proparoxítonas, tá? É por isso que a regra das paroxítonas é maior, né? E essa aqui todas são acentuadas sem exceção, tá? Então dá para tirar um monte de informação daí que a gente vai explorar durante o curso. Veja, ó, paroxítona, 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 paroxítona. 85% das palavras. 1, 2, 3, oxítona, 10%. Paroxítona, proparoxítona nem tem, né? Só tem paroxítona, as oxítonas aqui, e proparoxítona não tem, de tão pouca palavra que tem, né, no nosso idioma, tá, pessoal? Então, uma curiosidade interessante que vocês podem, que pode ser útil para vocês, aliás, vai ser útil, com certeza. E aqui o resumo da nossa aula, que é para não esquecer. Todas as palavras têm uma sílaba tônica, isso é importante, né, independentemente do tamanho dela, vai ter uma sílaba tônica, mesmo que não tenha acento. A sílaba tônica estará sempre numa das três últimas palavras, né? Independentemente do tamanho dela, vai estar numa das três últimas, tá, pessoal? E aí é última, penúltima, antepenúltima, daqui para lá, oxítona, paroxítona e proparoxítona, e a numeração é essa, primeira, segunda e terceira, tá, pessoal? Eu acho que já temos aí um bom suporte para iniciarmos o nosso curso de acentuação. Lembrando que o material escrito desta aula está aqui na descrição do vídeo. Ali também está o nosso link para o canal do Telegram, tá? Tá muito bom, tá bombando, tá ótimo. E se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, porque é assim que a gente sobrevive, através das inscrições de vocês. Quanto mais vocês se inscrevem, mais a gente aparece aqui, né? E por consequência, mais a gente ajuda vocês aí. Bons estudos!